De vez em quando, a Netflix lança uns desenhos animados que parecem não ter muita relevância, mas, às vezes, ela acerta em cheio e traz algo digno de elogios, mas com ressalvas. E foi exatamente isso que aconteceu com Kipo e os Animonstros. Esse desenho, que começou a ser exibido em 2020 e é baseado numa webcomic de 2015, tem se destacado, recebendo boas críticas tanto do público internacional quanto do brasileiro. No entanto, ao assistir, é impossível não perceber algumas questões que merecem um olhar mais crítico, principalmente quando se trata da representação de um mundo pós-apocalíptico. A animação mistura ficção, aventura e um cenário apocalíptico, algo que já vimos por aí em outros desenhos e filmes. Mas a grande questão é, por que, em quase todos esses cenários, o fim do mundo acaba envolvendo sempre esse universo apocalíptico perfeito? Não seria um grande clichê da cultura pop? De acordo com a obra, os humanos foram forçados a viver em tocas subterrâneas enquanto os animais se tornaram os verdadeiros donos do planeta. Parece até uma versão distorcida do que muita gente imagina quando pensa no reino dos céus. Mas, ao invés de um paraíso divino, temos um apocalipse no qual os humanos são relegados às sombras e até os sapos querem devorar a gente. Dá para perceber que, mais do que uma narrativa de aventura, há uma certa sátira ali, em uma crítica irônica à nossa ideia de domínio sobre a Terra. Aliás, esse universo apocalíptico se assemelha bastante ao cenário de Hora de Aventura, com o detalhe de que, em vez de uma destruição global causada por cataclismos naturais ou escolhas humanas, temos uma evolução animal que pode ser tanto resultado de alguma guerra cataclísmica quanto de uma simples mutação genética. E, cá entre nós, parece que a Netflix está explorando uma obsessão coletiva por esse tipo de narrativa, onde a humanidade sempre acaba sendo punida e a Terra se reinventa para se vingar de nós. Não é um pouco irônico que, enquanto a maioria das religiões prega que o fim do mundo virá de uma maneira celestial e gloriosa, a cultura pop imagina que a verdadeira punição divina seria a evolução de criaturas que, de repente, decidem que os humanos não são mais necessários. Isso tudo fica mais evidente no personagem principal, Kipo, uma menina otimista e cheia de esperança, quase como um Jesus adolescente, tentando salvar o mundo, ou pelo menos fazer o bem, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Kipo é aquela personagem que busca resolver tudo na base do diálogo e da compreensão, o que, em uma sátira bem sutil, poderia ser vista como uma referência à velha máxima de "a palavra de Deus pode resolver tudo, não importa o quão distorcido o mundo ao seu redor esteja". Mas, claro, no fim das contas, quando não dá mais para ser diplomática, ela parte para a ação. É impossível não perceber que a série explora essas questões de forma bem irônica. Enquanto os humanos vivem abaixo da Terra, os animais conscientes tomam a superfície e tratam tudo como se o planeta fosse deles, como se fosse uma lição de humildade para nós, que sempre achamos que dominamos tudo. Aliás, as teorias sobre a ascensão dos animais e a queda dos humanos variam. Seria uma guerra que causou a mutação dos animais? Ou será que, em algum momento, as criaturas resolveram simplesmente se rebelar contra os humanos? Seria, talvez, uma evolução natural, onde o planeta decide que já chegou a hora de dar a vez a outra espécie mais inteligente para tomar o controle da Terra. Em uma leitura mais crítica, esse apocalipse se torna uma metáfora. O que acontece quando a humanidade acredita que tem um controle absoluto sobre a Terra, mas esquece que tudo pode mudar rapidamente? O desenho, ao explorar esses cenários, brinca com a ideia de que a verdadeira catástrofe pode não vir do caos, mas do simples abandono da ideia de que somos os detentores do poder, e que o planeta vai seguir seu curso, com ou sem nossa permissão. A obsessão pela destruição apocalíptica na cultura pop está quase se tornando uma piada sobre como as pessoas, em nome de sua fé, se esquecem de olhar para os próprios erros. No fim, Kipo e os Animonstros até acertam em muitos pontos. Com um cenário pós-apocalíptico interessante e cheio de mistérios, o desenho realmente chama a atenção, lembrando bastante o estilo de Hora de Aventura, mas com um toque mais sombrio e satírico. No entanto, ao se deparar com esse mundo onde os animais tomam o controle e os humanos são forçados a viver embaixo da terra, fica claro que a Netflix está mais uma vez explorando o fascínio atual por apocalipses e catástrofes, ao mesmo tempo em que nos faz refletir, de maneira crítica e, talvez até irônica, sobre o nosso lugar nesse mundo. Agora, quero saber de vocês, o que acharam dessa série? Será que a visão apocalíptica do desenho faz sentido ou estamos todos sendo guiados por um clichê? Se vocês não gostaram, o que não agradou? Eu, como parte do público-alvo, não posso deixar de achar que a Netflix está brincando com essa ideia de fim do mundo de maneira quase religiosa. Em meio a tantas produções de ficção sobre apocalipses, como mostrado em Kipo e os Animonstros, vale a pena refletirmos sobre o que realmente significa o fim do mundo.
Embora a série traga uma visão cômica e distorcida do Apocalipse, é importante lembrar que as verdadeiras profecias sobre o fim dos tempos, descritas na Bíblia, são muito mais profundas e sérias. A Bíblia, em especial no livro de Apocalipse, já nos alertou sobre sinais claros e inconfundíveis de que estamos vivendo em tempos decisivos. Muitas dessas profecias já se cumpriram ao longo da história da humanidade, e os sinais do fim estão cada vez mais visíveis em nosso cotidiano. A Bíblia fala sobre guerras, desastres naturais, aumento da violência e distúrbios sociais como sinais dos últimos dias. Em Mateus 24, 6-8, Jesus nos diz: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado para que isso não os perturbe." É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o começo das dores de parto. Esses versículos já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. As tensões políticas, as catástrofes naturais e o sofrimento humano são sinais claros de que o Apocalipse bíblico não é apenas uma fantasia de filmes e desenhos. Está se aproximando, e é fundamental que cada um de nós esteja atento e preparado, buscando entendimento e verdade nos ensinamentos de Cristo. O fim do mundo que a Bíblia descreve não é uma invenção humana, mas uma verdade espiritual que, com o passar dos dias, parece cada vez mais iminente.